É uma das paisagens mais conhecidas do planeta. Um monumento natural fabuloso. ...450 km de comprimento, 30 km na sua parte mais larga, 1.300 metros de profundidade média. O casal de geólogos Carl Karlstrom e Lori Crossi conhecem bem esta paisagem. E durante 8 dias, vão levar-nos a navegar por este laboratório geológico extraordinário. Mother Earth has provided us with places where the secrets are told a little more clearly, and Grand Canyon is one of them. Após 4 dias de navegação, chegam ao local onde estudam a formação dos continentes, a Terra bola de neve e a evolução do ser vivo. E é onde questionam a formação do Grand Canyon. Acompanhados pelo naturalista Geoff Carpenter e por 2 river runners, Glade e Amy enfrentam os rápidos mais selvagens que resultam da colisão das águas do Rio Colorado com as rochas mais antigas do Grand Canyon. Este é um lugar único, onde a aventura se mistura com a história do nosso planeta. Campo de Shuar Canyon, na manhã do 4º dia de viagem. Carl e Lori preparam-se para atravessar o Rio Colorado para chegarem à margem à sua frente. A tripulação percorreu uma centena de quilómetros e encontra-se agora no centro de camadas geológicas fascinantes que mostram um período essencial da história da vida. O Câmbrico. Aqui, Carl e Lori fazem descobertas incríveis. So we'll go in here through the wash. Oh, nice. And then back through the wash, and then we'll hop on the rocks and find our way up through the fan. Oh, fun. Lovely. Yep. Exciting. Hang on, little bump. All right. Okay, this will be a good place to start. You guys probably know about the Cambrian, the so-called Cambrian explosion of life. Mm-hmm. These are the rocks that record the first appearance of hard-bodied animals. Mm-hmm. That is hard shells. It's animals that created biomineralized shells. Mm. And Darwin's dilemma, way back to Darwin, he noticed there'd be rocks and rocks and rocks with no fossils. Mm. And then poof, across an unconformity, you'd see trilobites and other interesting animals that made shells. And he thought this was the most amazing sort of appearance, an explosion of life. Mm. And so animals, and they kept changing very fast. So this was a time in Earth history which we're really still studying to say, how did life become so diverse so fast about 510 million years ago, 500 million years ago. So these rocks are really important for understanding life on Earth. Para ter uma ideia completa, vamos pôr as coisas em perspectiva. A vida apareceu rapidamente no nosso planeta há cerca de 3.800 milhões de anos. Durante 85% da história da vida, esta consistia apenas de organismos unicelulares. Depois começam a aparecer organismos mais complexos.
não deixam praticamente nenhum registro fóssil, visto não possuírem esqueletos. Mas no Câmbrico, há cerca de 500 milhões de anos, as formas animais multiplicam-se de forma repentina. A concha surge e deixa vestígios nas rochas. As trilobites, artrópodes marinhos com mais de 18.000 espécies, são extremamente abundantes e por isso também são muito importantes para os geólogos. This process of growing a shell is a major evolutionary step that occurred during Cambrian time. And of all of the hard-bodied fossils, the trilobite is the index fossil for the Cambrian. It went through so many stages, so many changes in the detailed morphology of the shell that biologists, paleontologists could literally tell where they were in time all across Earth in rocks of Cambrian age by these changes in the trilobite fauna. Here in Grand Canyon is the best exposures of trilobite evolution on Earth. Nas encostas de Palisades, Carl e Laurie tentam encontrar trilobites para datar as camadas de rochas com precisão e para compreender as grandes alterações que aconteceram durante o Câmbrico. Oh, look. Look, look. Yeah, look at this. You know, this was deep in the earth for a long time. Yeah. So it's more a fact that there was muds deposited and then sands on top. Yeah. And sometimes the muds are really fine grained right underneath the sands. And That's kind of interesting that's a one It's there. a little too sandy, but yeah, you can see the trace fossils. But these Still things not got- anything see more this stuff solid here? though. Yeah. That's the good fine grained stuff. Oh yeah. The muds. What's the white? Oh, look. Oh no way! Look at that. That's the biggest one so far. You just dug that out of there. Look at that. That's a No that's way. nearly a full specimen. Nice job. Wow, that's incredible. Like I say, I'm not an expert on these, but the trilobite experts on our team will look at the shape of the head, the cephalon is called, shape of the tail, the pygidium, the central part, which is the thorax, and then they name trilobites because of the three segment. But it's the little Yeah. tiny features, how many ribs, shape of the head, the shape of the tail, that tell you about the evolution of early life. Wow, what a find. What we are finding is that these evolution of life in the Middle Cambrian, it was much faster than we thought. We thought this took 40 million years for one species evolves into, goes extinct, next one evolves, radiates. But now we're finding this takes place in less than 1 million years. That eliminates some of the possible explanations. It has to happen fast. Totally different. And we're still struggling. I think the community will continue to puzzle about how can these changes take place so fast. Para os geólogos, para Carl e Laurie, o Grand Canyon é um local de estudo extraordinário. Oferece incursões em períodos-chave da história do nosso planeta. E estes períodos essenciais, separados por algumas centenas de milhões de anos, estão separados apenas por alguns quilómetros de terreno. Perto de Palisades, onde estudam a explosão do ser vivo, encontram rochas muito raras. É preciso subir um pequeno desfiladeiro a pé para chegar ao Shuar Valley. Estas rochas testemunham um outro período cativante da história da Terra. Um tema muito importante nos últimos 25 anos. Estão no meio do deserto e falam de gelo. These rocks, the Chuar group, are only exposed in this part of the Grand Canyon, and even in Grand Canyon, they're hidden, right? They're in the Chuar Valley. You have to hike here.
to see them, but they're super important globally. They tell us about the time just before the snowball Earth. What is this snowball Earth? Like, how is it important to us today? The planet was undergoing one of the most extreme climate changes of her history. So we may be going into another extreme climate change now with warmer and warmer climates. It's hard to predict the future, so we look to the past sometimes to see how extreme can it get. And these rocks, just before the most amazing time, when the planet was essentially frozen, the oceans were frozen mostly to a certain depth all around the globe. So it's not like there's a Antarctica and a polar ice cap, but the entire blue ocean was frozen. That's called the snowball Earth. Há 717 milhões de anos, 200 milhões de anos antes da explosão de vida do Câmbrico, a Terra foi submetida a uma fase de glaciação extrema. A temperatura média era de 60 graus negativos. Uma camada de gelo de várias centenas de metros de espessura isolava parcialmente os oceanos da atmosfera. Em 4.500 milhões de anos, a Terra ficou praticamente toda coberta de gelo em 3 ocasiões. Isso mudou de forma radical a química e a biodiversidade na superfície. Albuquerque, Universidade do Novo México. No laboratório, Carl e Lori analisam as rochas recolhidas do Shuar Valley. O encadeamento das suas camadas no Grand Canyon é excepcional. Agora trituram-nas, esmagam-nas e reduzem-nas a pó. Fazem-nas falar para compreenderem o que fez o clima da Terra mudar. Elas contam-lhes que o ciclo do carbono foi muito perturbado nesse período. O carbono foi retirado da atmosfera e ficou retido nos sedimentos de forma muito significativa. Tão significativa que a Terra arrefeceu ao ponto de se transformar numa bola de neve. Mas também encontram nestas rochas uma grande abundância de seres unicelulares que permitiram à equipa de paleontólogos fazer uma grande descoberta sobre a evolução da vida. Life showed up as single-celled organisms very early. And for 3 billion years, life persisted. Single-celled organisms got their energy from the sun or from hot springs but in the Chuar group, we see the beginning of a new way that life can sustain itself. And these organisms displayed features that had not been seen before. That is, features that something was feeding on them. In other words, animals. That was a new evolutionary step. So that was a predator. The first predators have been discovered. The first predation set off this arms race where the predators and the prey now are each trying to develop better ways to stay alive, to reproduce, to carry on your species. So these vase-shaped microfossils and the images that came out of the Chuar group are really a window into a very important process which has now started in the before Snowball Earth time. O Grand Canyon contém os vestígios mais antigos de predação até agora conhecidos, o que levanta uma questão misteriosa. Como é que a vida pôde persistir durante milhões de anos de glaciação extrema? Além disso, como é que pôde surgir de forma explosiva e desenvolver-se para dar origem a organismos mais complexos?
No acampamento de Shuar Canyon, a questão sobre a explosão da vida é abordada de forma mais prosaica. Well, we always watch where we're putting our feet because there are Grand Canyon rattlesnakes here and they might like to hunker down under a rock or under a shrub. And we want to be careful about when we set up our sleep kits. If you're sleeping on the ground especially, you want to wait till you go to bed to put your sleeping bag out because maybe a snake, but more likely something like a scorpion could crawl in there. And it's not that uncommon. No acampamento, Carp sai sempre à procura de sinais da presença animal. Especialmente lagartos. Uma paixão que o consome. In the Grand Canyon, lizards are cool because they're visually conspicuous, and we see a lot of them, whereas a lot of the mammals come out at night. Desert adjacent to water. So in these patches of habitat, lizards can be more abundant because they have a rich source of reliable water. That water is always there. This is Scoloporus magister. Scoloporus refers to those femoral pores. Magister means the master or the teacher because it's such a majestic lizard. Aren't they beautiful? Sorry. Carp continua as suas prospeções até a noite cair. Nesse momento, reúnem-se todos para fazerem o ponto de situação na viagem realizada e da parte que se segue. No dia seguinte, o rio corre contra as rochas mais antigas do Grand Canyon. Para Glade é um momento marcante da viagem, neste troço em que os rápidos se tornam mais impetuosos. John Wesley Powell, o primeiro explorador do Grand Canyon, falou destes lugares no seu diário. As suas palavras ressoam sempre nos ouvidos dos River Runners. So it took him 10 days to do what we did in a couple of, just a few hours of boating, a couple of days. August 13th, 1869. We're now ready to start on our way down the great unknown. We're 3/4 of a mile in the depths of the earth, and the great river shrinks into insignificance as it dashes its angry waves against the walls and cliffs that rise to the world above. The waves are but puny ripples, and we but pygmies, running up and down the sands or lost among the boulders. We have an unknown distance yet to run, an unknown river to explore. What falls there are, we know not. What rocks beset the channel, we know not. What walls rise above the river, we know not. Yeah. Nessa manhã do quinto dia, a tripulação chega à entrada do Granite Gorge, os desfiladeiros de granito. Eles penetram as profundezas do tempo. Deixaram as rochas que falam das fases iniciais da Terra Bola de Neve com pouco menos de 800 milhões de anos. Depois têm camadas de rochas com mais de 1000 milhões de anos ao longo de vários quilómetros. E agora chegam às rochas mais antigas do Grand Canyon. Têm cerca de 2000 milhões de anos. O Granite Gorge é a parte mais interessante do Grand Canyon. É aqui que a aventura se mistura com a história da Terra. Os River Runners deram-lhe o nome de Val da Adrenalina. E o Hans Rapid é a porta de entrada para este mundo.
there's so many rapids, the boatman just gets in the tongue and goes down, and that's where the deep water is and the best path. Yeah. But Hans, if you get in the tongue, it takes you into things you wouldn't want to encounter. Yeah, so you got exactly. much more maneuvering than most rapids. Yeah, most rapids, this is all about that initial setup. Yeah. But this one, you actually have to, go against the flow to get to a good place, which makes it tricky. The thing about our big boats is that you can't change your mind. Yeah. They're very slow to react. If you get on a bad path or somewhere you didn't think of, you might be able to get it back. Yeah, we're coming on our next chapter into the older and older rocks. And these rocks here are 1 billion years old. That's pretty old. But we're about to go into the Granite Gorge, almost 2 billion years old. And the rocks there are very, very hard. There's granites and there's schists, and they've been deformed deep in the earth. And the resulting rock is very, very hard to erode. So when the river gets to those rocks, it has to steepen its gradient in order to continue cutting. So the river sort of feels the rock in the bed and adjusts its gradient so that it can flow all the way to the sea. It has to do that. The rapids get harder, more frequent, and the whole river is steeper. For the boatman, even to run many, many trips, it's always a challenge to get through these really hard rapids. O Hans Rapid abre-se para um mundo avassalador. O canyon parece absorver os seres humanos. Temos a impressão de estarmos no fundo da Terra. O que, de certa forma, é verdade. Estas rochas contam a história da formação dos continentes. I guess the big question is, how does continental crust form? We know the Earth has continents, it has oceans. The oceans subduct and disappear. The continents are forever. They preserve a record of early Earth history. As rochas mais antigas da Terra têm 4.000 milhões de anos. A maior parte da crosta continental formou-se há mais de 2.500 milhões de anos e a tectónica das placas pôs tudo isso em movimento. Certas partes da crosta terrestre afastam-se ou aproximam-se, dependendo dos movimentos do manto da Terra, o que explica a formação de vários supercontinentes ao longo da história. Kenorland, Colômbia, Rodínia e Pangeia. No Granite Gorge, Carl consegue observar como a placa americana está a aumentar de extensão. The general model that I have for how continents form is assembly of small bits of buoyant material against bigger bits.
and then more and more collisions of volcanic arcs that were out in the ocean, just subduction zones, but they get smashed into continents, and the continent can build, in our case, from Wyoming all the way to Mexico. That amount of material was forming in the Proterozoic, we call it, between about 1.8 billion and about 1.4 billion. Há 1800 milhões de anos, surgiram ilhas vulcânicas na zona de colisão entre uma placa tectónica e os limites de um supercontinente. Estas rochas contam-nos esse momento em que a placa norte-americana aumentou de extensão. Formaram-se a cerca de 20 km abaixo da superfície da Terra. Fascinam Carl, pois permitem-lhe observar o que se passa nas profundezas da crosta terrestre. Para ele, navegar por aqui é uma verdadeira viagem ao centro da Terra. Estas rochas, as mais antigas do Grand Canyon, são também as mais duras. São tão duras que parecem desafiar o rio que as deveria erudir para passar e seguir o seu curso até ao mar. Esta luta entre as rochas e a água deu origem ao Vale da Adrenalina. São 65 quilómetros em que os rápidos são 3 vezes mais numerosos e violentos. 65 quilómetros de fúria, excitação e prazer. No Vale da Adrenalina, o rio por vezes acalma e a vida no rio são também os reencontros. Guys, this is my friend Kurt, and we got into this bad habit that every time we see each other, we have to play a song or two together. Yeah. So it won't be long, but we'll play you guys a little song. Grab it. Some squirrely currents in here, huh? Yeah. Hey, man, how's it going? And how are you? Great. Kurt, river runner, acompanha os cientistas à estação hidrométrica. Acabaram de chegar e Glade decide que a música vem primeiro que tudo. Let me tell you about a girl I knew. Skin was dark and eyes blue. All the things she could do to you while walking in the room. Let me tell you about this girl again. I say I've never seen such a grin. Like a tragedy beam that pulls you in.
Estes momentos imprevistos, estes instantes partilhados, são também aquilo que torna cada viagem pelo Grand Canyon única. A vida desenrola-se sem qualquer conexão com o mundo exterior, dominada pelo correr do rio e a expectativa de alguns rápidos imprevisíveis. Hermit Rapid é um deles. Tecnicamente fácil para Glade, mas com emoções fortes para todos. I think my all-time favorite would have to be Hermit. There's nothing like those waves. It's almost like a roller coaster, you know? I don't know anybody who doesn't like Hermit. You could actually, if you're up on the rim at Hermit's Rest, you can look down at Hermit and you can see the individual waves, you know? They're so big. A vida no rio é também composta por animais cruzados na zona de um meandro. O carneiro das Montanhas Rochosas está perfeitamente integrado nas paredes verticais das margens do Colorado. É uma das raras espécies que se conseguem deslocar neste ambiente que representa muitas vezes um verdadeiro obstáculo. He is so macho. You are king of the hill, buddy. We are not coming there. There he's getting ready to go. Wow, look at him. O carneiro das Montanhas Rochosas, que vive no deserto, quase que desapareceu. A população que vive no Grand Canyon não é formada por animais reintroduzidos. São mesmo oriundos daqui. Os rápidos sucedem-se uns aos outros. You know where every rock is, don't you? Yeah, because I hit most. Yeah, we've left a few dingers on those rocks. Carl não para de tomar notas e de encontrar novos locais onde recolher rochas. Laurie observa o Travertino, a rocha mais recente do Grand Canyon, que cobre as mais antigas. Aqui todos os tempos se misturam. Os tempos imemoriais que contam a história da Terra. Os tempos mais recentes que caracterizam a paisagem. E ainda os tempos que já não existem. Os que desapareceram. Este tempo desaparecido chama-se de discordância. E o Blacktail Canyon é um dos principais locais para o observar. Don't you love Blacktail Canyon? Oh, it's the best place. It's a museum of the great unconformity. I think this contact between this rock and this rock has got to be the most profound contact in Grand Canyon. Yes. So here we have the Tapete Sandstone, 500 million years, and beneath it, the basement rock, 1.7 billion. So we're missing 1.2 billion along that contact. Grand Canyon has such an amazing, complete rock record, and yet, there's more time missing than is recorded by the rocks in Grand Canyon. O Grand Canyon mostra uma grande lacuna no seu registro. O tempo desaparecido devido a discordâncias geológicas. E a mais importante delas é a lacuna de mais de 1000 milhões de anos que se observa no Blacktail Canyon. So much missing, so much missing time. Much missing. Where does the time go? These rocks go back 500 million or
1.75 billion years. And these, sometimes we call it the aliens. It's, you just get them mixed up in your minds. Are you talking millions or billions? But the time aspect of what geologists contribute is very important for society, for everyone to think about how humans fit into a long continuum of Earth history. O Grand Canyon é inquietante, pois coloca o ser humano na escala temporal da Terra e da vida. O nosso género, Homo, apareceu há apenas 2.500 milhões de anos. A nossa espécie, Sapiens, há cerca de 300 mil anos. Nós vivemos cerca de 80 anos. Mas no Grand Canyon, somos confrontados com o dinamismo que anima o nosso planeta há milhares de milhões de anos. A Terra formou-se há 4.500 milhões de anos. As primeiras rochas devem ter surgido há cerca de 4.000 milhões de anos. A tectónica das placas pôs os continentes em movimento há 3.000 milhões de anos. A placa norte-americana chegou a formar-se há 2.500 milhões de anos e a região do Grand Canyon colidiu com ela há cerca de 1.800 milhões de anos. Os supercontinentes formam-se e fragmentam-se em ciclos aproximados de 700 milhões de anos. Há glaciações globais, a vida diversifica-se, adapta-se e extingue-se, acompanhando as transformações do planeta. Mas há uma coisa que não encontramos nestes estratos do Grand Canyon: a sua própria história. Pois é bem mais recente do que a idade das camadas que ele nos revelou. This magnificent canyon, the Grand Canyon, must be one of the most incredible questions geologists have. How does a river carve a canyon, and how does a landscape like this evolve? Powell, I think, way from the earlier Euro-American expeditions, people said, well, the river did it. The river carved it. And that's true. But how and when? And how does it result in such a spectacular landscape? People have puzzled about that idea for over 150 years in terms of the details of how the canyon carved. And they had some very different ideas about the timing. Many people, because we see a flat plateau, they think, well, it was all a flat surface like a table, and then the river carved this huge canyon from that point. But there were rocks here. And so just as much as we wonder when we look down where all the material has gone, we can look up and say, where is the past rock that we know was deposited in this place? It's been eroded away. So it's not just the canyon that formed, it's the entire landscape that's been reshaped. É preciso imaginar 3 quilómetros de camadas sedimentares colocadas no topo do Grand Canyon. 3 quilómetros erodidos na sequência de um acontecimento, sem o qual o Grand Canyon não existiria. A elevação do Planalto do Colorado. Há 70 milhões de anos, o encontro entre a placa oceânica e a placa continental americana deformou a crosta terrestre, criando um vulcanismo generalizado na região, que elevou o Planalto do Colorado e formou as montanhas rochosas. Com este novo relevo, a erosão trabalhou esta paisagem e atacou o Planalto do Colorado. Ao mesmo tempo, grandes quantidades de água provenientes do degelo desciam pelas montanhas e formavam vários desfiladeiros na superfície do Planalto. Mas então, quando apareceu o Grand Canyon, como foi formado? A gênese desta paisagem extraordinária permanece um mistério que Carl e Lori tentam desvendar. O rio é a chave da solução. This map shows nicely what a strange pattern the Colorado River takes when it goes from Lake Powell, goes south. So it came to here from the Rocky Mountains, snow melt from the Rocky Mountains. It's still going south. And then just here,
it takes a right angle bend. What a crazy river, and it goes across the Kaibab Uplift. So this strange pattern of the Colorado River has been a puzzle for 150 years. Powell, when he floated from Wyoming, noticed that the river crossed an uplift. It wasn't the only time along the path. So a very strange river that wants to go over an uplift. You think it would go around, but it carves across. And then this segment takes another turn. It goes up to the south toward the ocean. And it takes a hard left and goes along this fault, and then it comes over here and finally emerges into the Baseman Range. So what's the history of this river? Compreender a história do rio é resolver o mistério da idade e da formação do Grand Canyon. Mas à medida que o rio Colorado escavou o canyon, eliminou também muitas das evidências de que os geólogos tanto precisam. Carly Laurie investiga os sinais deixados pelo rio ao longo da história. Num antigo leito coberto atualmente por cascalho, escoadas consolidadas ou travertino, procuram algo que já não exista, que tenha desaparecido. Mas de longe a longe, o Grand Canyon revela indícios. E um desses indícios encontra-se também na sua parte mais recôndita. Lava Falls. As cascatas de lava. As escoadas consolidadas cobrem a paisagem, congelaram as marcas do antigo rio. E exatamente no mesmo sítio, encontra-se um rápido mítico e perigoso. Os River Runners dizem que após passar este rápido, o resto da viagem será tranquila. É como uma porta de saída do Grand Canyon. A tensão aumenta assim que a forma do vulcão aparece. Vulcan's Anvil right there. Marks a mile above Lava Falls. Some people say it's the longest mile on the river. It's because it's like a mile and a quarter, but... Figured I'd read what Powell wrote, just a little part of it when he was here, August 25th, 1869. Exactly 154 years ago, to the day. This is what he had to say. What a conflict of water and fire there must have been here. Just imagine a river of molten rock running down into a river of melted snow. What a seething and boiling in the waters. What clouds of steam rolled into the heavens. 35 miles today. Hurrah! We're in the footsteps of John Wesley Powell. On Lava Falls, how about that? That's amazing. It's pretty sweet. It is. In your stomach. Yeah, you start getting nervous. The last big one. Not the last one, but the last big one. You never quite know how it's gonna go. Should be big today, though. It should be big, yeah. We got plenty of water, yeah. Mas antes de enfrentar a Lava Falls Rapid, a última passagem do Grand Canyon, Carly e Laurie querem aproximar-se do antigo rio, cujo leito foi conservado pelas escoadas consolidadas. So we're going to walk up the sort of the trail. This gravel is super slippery. Sorry. Yeah. Be careful. Yeah.
Well, the thing is, look at this strath. This is like the bottom of the river looks today, except this contact is worth its weight in gold for figuring out how fast the Colorado River is carving Grand Canyon. And we're interested in how the river carves through solid rock. So this was at the bottom of the river at some time in the past. If we measure the height of this level to the present bottom of the river, and if we can know the age of this, we can calculate the rate. Ao calcular a velocidade à qual o rio esculpa a rocha, Carl e Lori resolveram a questão que inquietava os cientistas desde a primeira exploração de Powell: a idade e a formação do Grand Canyon. It wasn't until 6 million years ago that the Colorado River found its very weird zigzaggy path here and carved the Grand Canyon. 5 to 6 million years is a long time for a human, but in geologic time it's not so long. So we had a paleo canyon with a different landscape. As the Grand Canyon became carved and the river comes down to some of those levels, it finds pathways and integrates the river system. So the modern Colorado River has integrated into paleo canyons. O rio Colorado apareceu há 6 milhões de anos, quando abriu caminho desde as montanhas rochosas até ao mar. Formou vários desfiladeiros e aproveitou as passagens de outros que já existiam, o que explica o seu estranho percurso. E o rio Colorado não para de rasgar o Grand Canyon. 0,2 milímetros por ano, em média. É a espessura de uma folha de papel. 20 centímetros em 100 anos. 200 metros a cada milhão de anos. 1 quilómetro a cada 5 milhões de anos. O tempo produz grandes feitos. Why is Grand Canyon here? Why is it one of the most amazing landscapes in the world? It's because we have this combination of a powerful continental scale river with snowmelt from the Rockies. But that wouldn't do it on its own. We have to have gradient. We have to have uplift of the Rockies and the Colorado Plateau to give the river the energy to carve down through. The water wants to get to the sea, and it's going to do it. It's going to get to the sea. It eventually reached the sea 5 million years ago, but it's that combination of uplift of the plateau region and the power of the river that together created this unique landscape. O poder do Colorado é mais evidente em Lava Falls Rapid. Um rápido lendário e tão temido que os River Runners deram-lhe o acrónimo de ABL, Alive Below Lava. Here we're going to be ABL, Alive Below Lava, hopefully. Glade, how's it looking? Looks pretty fun out there. Looks big. Glad I'm not in the rowboat. Big Mama Lava. Lava Falls é frequentemente o ponto culminante da viagem. Seja qual for o nível da água, tem sempre marcação de 10 por 10, o maior nível de dificuldade. É poderoso, violento. Desce 11 metros em apenas algumas dezenas de metros. As correntes de direções opostas, as rochas junto à superfície. Glade escolheu o lado direito.
vivos depois de Lava Falls. Um rápido à imagem do Grand Canyon. Majestoso, fogoso, complexo e grandioso. Ao quilómetro 360, a tripulação avista o primeiro local para desembarcar: Diamond Peak. Como um símbolo, a altura da montanha indica também o desnível que percorreram desde a partida em Lee's Ferry, nas profundezas do tempo e da história da Terra.